Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Tá. Eu vou convidar vocês para um pequeno exercício para a gente poder dar continuidade ao tratamento de hoje e à sessão de hoje. Vira para quem está do seu lado e diga: que bom tê-lo ou tê-la aqui. Bom, agora... Aí, que bom. Já mudou o clima, não mudou? Não mudou a energia? Tá, depois nós vamos entender por que a gente está fazendo isso. A segunda coisa é que você, Fábio, me obrigou a dar meu currículo aqui depois daquela fake introduction. Vou dar meu currículo aqui. Pecador, buscando melhorar, às vezes com pouca fé, às vezes distraído e às vezes enganado pelas mídias, pelo mundão que está aí fora, às vezes triste, às vezes ansioso. Então esse é meu currículo, né? E eu peço desculpas se vocês vieram aqui com outra expectativa, mas é bem isso mesmo, e eu não estou mentindo. Por isso eu tenho essa etiqueta aqui para procurar melhorar também, porque a vida da gente é isso, é a busca por uma melhora, é a busca por compartilhar. E hoje, se vocês me permitem, gostaria de convidá-los a gente refletir sobre, porque não é uma palestra, né? A gente falar um pouquinho sobre atribulações, esperança e providência divina nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, na vida de cada um de vocês. Vamos repetir junto? Atribulações, esperança e providência divina. Nós vamos conversar um pouquinho e tentar refletir um pouquinho sobre isso. As atribulações, acho que eu nem preciso, se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo, quem nunca teve atribulações aqui? Então, vamos começar. Estamos no lugar certo. Por que as atribulações vêm? Elas vêm porque a gente está nesse mundo para fazer alguma coisa, para existir, né? Para interagir, para viver a vida, para correr riscos, né? E é automático que a gente, nessa busca, a gente também sempre tenha as preocupações, as barreiras, as dificuldades, as intolerâncias, os sentimentos de impotência, de fraqueza. E isso tudo, quando a gente é novo, né, a gente vê uma situação maravilhosa, né, que é a da criança. A criança não tem muitas preocupações. E é tão bonito a gente ver isso, só que à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai ficando adulto, que a gente vai conhecendo, a gente também vai criando um monte de problemas, né? Que às vezes são problemas reais, são situações reais, mas muitas vezes a gente constrói esses problemas e a gente entra neles e acaba não encontrando saída muitas vezes. E é por isso que vêm as atribulações, né? E a tribulação é sinal de preocupação, é sinal às vezes de tristeza, fracasso. Então, acho que a gente está começando por aqui para a gente entender que nós não somos exceção, para a gente entender que a gente vive num mundo que cada vez mais nos cobra, né? Hoje um jovem com 24 anos tem que falar tantos idiomas, praticar tantos esportes, tem que ter ido para Disney, né? Tem que fazer tanta coisa, tanta cobrança, tem que ser perfeito, né? E o bendito ou maldito, não sei, Instagram, Face, ele nos leva a uma situação em que a gente tem que parecer ser.
não reflete aquilo que a gente é. Quanta gente está feliz, está fazendo coraçãozinho, está assim, está assado, mas por dentro está um caco, está um bagaço, né? Vocês me permitem falar assim? Por quê? Porque nós vivemos num mundo de aparências, num mundo de parecer ser, quando na realidade a gente está andando por aí e a gente é invisível. Nós estamos vivendo numa sociedade que a mesma família está sentada, cada um no celular, ou quando você está num consultório do médico esperando a consulta, ou quando você está em algum lugar, está todo mundo ali, só na mensagem, só rolando a barrinha do TikTok, né? E etc. E quem é da área corporativa, o LinkedIn, pô, canta coisa maravilhosa, é aquele teatro da vida que você acha que você está nele, que você tem que estar nele, você tem que estar em evidência, você tem que estar acontecendo, o mundo acontece, fala, cara, comigo não acontece nada disso, mas na rede social tudo é uma maravilha, anda numa loucura, numa velocidade, e aí o que vai acontecendo? A gente vai se frustrando. E por que a gente vê tantos jovens por aí perdidos, né? Jovens tirando a vida, jovens querendo ser igual a Gisele Bündchen ou igual o Cauã Raumon, sei lá, esses caras bonitos aí. E na verdade, não é isso. Deus nos quer como Ele nos fez. Ele nos quer olhando dentro daquilo que a gente é. E não necessariamente sendo um exemplo de estética. Então, por que a gente fez esse comprimento inicial? Porque nós estamos vivendo num mundo invisível. A gente passa pelos nossos irmãos em situação de rua, a gente passa por determinadas situações e a gente tem que tocar em frente, às vezes a gente tem que desenvolver um firewall, né? Uma proteção, uma camada, a gente tem que se blindar. E de tanto se blindar, a gente acaba blindando a gente mesmo. Então, só o fato da gente estar aqui hoje, eu acho que é uma vitória grande. Quantos irmãos quiseram, pensaram em vir aqui, não conseguiram, por alguma razão. E vocês estão aqui. Então, já que nós estamos aqui, vamos tomar proveito dessa casa interreligiosa, maravilhosa, porque o mundo é isso. O mundo, ele é feito da diversidade, da nossa carcaça, do nosso hardware, do nosso software, né? E do nosso middleware. O mundo ele é feito de coisas diferentes, de pensamentos diferentes, de credos diferentes que levam a um único Deus. E é isso que o mundo está precisando, ele está precisando dessa tolerância. A gente está vendo hoje está tendo lá no Paquistão, se eu não estou enganado, não, uma reunião para tentar se resolver o conflito. Por quê? Porque o pessoal sabe que se esse negócio continuar escalando, nós vamos todo mundo pagar essa conta que já estamos pagando. No começo a inflação, etc, etc. Mas você já pensou se o pessoal começar a bombardear as estações de dessalinização de água? É pior que bombardear a refinaria, porque aí você mata todo mundo. O cara pode ter dinheiro, pode ter segurança, pode estar blindado, ele vai morrer de sede, tá? E vai morrer de inanição se não tiver alimento chegando. Então nós estamos todos, mais do que nunca, interligados. E por isso, o primeiro passo, e esse é um dos pilares da nossa conversa de hoje, é a gente entender que no nosso dia a dia nós estamos cheios de atribulação, onde a gente não é visto, onde a gente não vê, onde a gente entrega muito do nosso dia a dia, da nossa cultura aqui. Isso é muito bom, mas tem que saber ser usado, né? É como o sal e o açúcar, né? O sal e o açúcar são vida, mas quando usados de maneira errada, nos prejudicam na saúde. E tem que ser na medida certa. E a gente perdeu em ser invisível, em não ter tempo para nada, em ter todo o tempo ocupado, a gente perdeu esse olhar para a gente mesmo. A gente perdeu os momentos de silêncio que nós precisamos ter. O silêncio com a gente mesmo. E eu estou falando de mim, tá? Isso está lá no meu currículo, aí, nas coisas, nas desvirtudes, né?
Às vezes você fica no piloto automático, você vai, você acaba esquecendo de ter momentos de reflexão. Aqueles momentos que você senta debaixo da árvore, senta na área, você conversa com você mesmo. E é nesse momento que muitas vezes Deus quer falar com a gente. Ele quer falar com a gente sempre, mas a gente não dá oportunidade. Então, a saída para as atribulações, primeiro passo, gente, é a gente entender que a gente sim está nesse mundo. Saindo daqui, nós vamos parar no semáforo, nós vamos pegar trânsito, nós vamos ter todas as dificuldades que vocês todos já sabem listar melhor do que eu. Mas a gente tem que estar no nosso autocontrole. A gente tem que reservar alguns minutos para a gente estar em silêncio, ouvir o silêncio do nosso coração, ouvir aquilo que a gente está querendo dizer para a gente mesmo, e não aquilo que a rede social, ou o outro, ou a situação, a circunstância dizem para a gente. E é o momento em que a gente faz o maior dos investimentos. É melhor que comprar carro novo, é melhor que renovar plano de saúde, é melhor do que ir em restaurante bom, é melhor que tudo. É o melhor momento, é esse que não custa nada. É a gente parar, ter uns minutos de silêncio, ouvir a gente mesmo. Porque quando a gente faz isso, a gente dá chance para a espiritualidade, a gente dá chance para Deus agir na nossa vida e nós vamos nos conhecer verdadeiramente. É aquilo que nós ouvíamos no começo, é como se a gente estivesse com o nosso radinho sintonizando a frequência, mas sintonizando a frequência de uma boa estação de rádio. A frequência de ligação com o Altíssimo, através de nós mesmos. E é a partir daí que a gente começa a ter esperança. O que é esperança? É confiança, né? É acreditar. É esperar por dias melhores, mas ajudar a construir esse dia melhor, esse momento melhor, né? Chega de só buscar, só para a gente sair das atribulações, buscar tudo no Google, né? Pô, parece que, inteligência artificial, o Google, quero fazer um prato, é Google, quero saber qualquer coisa, é o Google. Tá bom, e eu, cara? E onde eu vou, né? Então, eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho mais o nosso coração, tem que olhar para cada semelhante com o olhar de Deus. Como é que Deus olha para cada um de nós? Não é com um olhar amoroso, um olhar afetuoso, um olhar de misericórdia. E é a partir daí que a gente começa a ter esperança. A esperança, ela vem de acreditar, ela vem de confiar, e a esperança também, ela vem de saber esperar, uma coisa que está em desuso nos dias de hoje. A gente quer tudo na hora, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, e parece que é uma troca, né? Eu rezo, eu quero milagre, eu pago, eu quero, né? Não é assim. A gente precisa saber esperar e muitas vezes aceitar aquilo que foge ao nosso controle, porque nem tudo está abaixo do nosso controle. Aliás, muito pouco está sob o nosso controle. Então a esperança, ela é um estado de espírito. Ela é um estado de espírito onde a gente tira os pesos daquela autocobrança de sermos perfeitos, para a gente confiar em Deus, caminhar com Ele, pedindo intercessão, né, dos nossos santos anjos da guarda, irmãos espirituais benfeitores. E quando a gente consegue fazer essa travessia, a gente consegue viver mais leve, a gente consegue viver bem, a gente consegue estar bem. E as pessoas vão falar, pô, o que aconteceu com ele, com ela? O que aconteceu? Pô, o cara tá rindo à toa, o cara tá leve, né? A pessoa
O que aconteceu? Ganhou na loteria? Está jogando na bet certa? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente começa a resgatar nós mesmos. A gente começa a conhecer nós mesmos. Nós começamos a permitir que Jesus, que os benfeitores, que o Espírito Santo haja na nossa vida. E a partir daí, e hoje eu vou ser bem breve, a gente começa a ter acesso à providência divina. O que é a providência divina? A providência divina é o estado misericordioso de Deus, o olhar que Ele tem para cada um de nós. Deus não nos colocou nesse mundo para sermos infelizes. Deus não nos colocou no mundo para sermos pessoas tristes, sofredoras. Ele nos coloca sim para viver os seus 10 mandamentos, para aprendermos, para evoluirmos. Ninguém nos prometeu que tudo seria ou será fácil. Mas quando nós estamos em paz com a gente mesmo, ou seja, vencemos as atribulações, quando a gente começa a construir dentro de nós a esperança, quando nós entendemos isso e vivemos uma vida em paz com Jesus, tentando da melhor maneira botar em prática os 10 mandamentos, e não é fácil, a gente começa a ganhar uma paz, uma autoconfiança, onde a gente vence o medo, onde a gente vence as tristezas, onde a gente vence as depressões, onde a gente vence as ansiedades. E é muito provável que muitos de nós até vamos diminuir dose de remédio. É provável, mas eu não estou associando uma coisa a outra, garantindo, não é charlatanismo, né? Mas eu garanto que falando com o seu médico, muitas vezes ele mesmo vai falar, cara, o que está acontecendo? Vamos diminuir a dose aí do seu remédio, vamos tirar. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque você, eu, nós nos abrimos à ação do Espírito Santo e deixando a providência divina agir em nós. Eu lembro que acho que foi em 2024 que eu estava aqui conversando com vocês e naquela época estava muito, agora a inteligência artificial. Eu lembro que a gente bateu um papo aqui sobre inteligência espiritual. E a inteligência espiritual nada mais é do que a gente eliminar os falsos profetas, as falsas frases de efeito, as falsas informações, os ídolos, os mitos, né? E centralizar a nossa fé, o nosso pensamento nos valores, no alicerce que estão fundados nos 10 mandamentos de Deus. E nada mais é, juntando com a providência divina, o exercício desses 10 mandamentos, a abertura para a ação do Espírito Santo, que vai nos levar a uma paz interior, e depois vocês vão falar para vocês mesmos, cara, é um negócio maravilhoso essa paz que eu tenho. E São João Paulo II já dizia, né? Não tenhais medo. A hora que a gente começa a se abrir à ação de Deus e à providência divina, automaticamente os medos, aquelas barreiras vão caindo. E as que não caírem, nós vamos encarar de uma maneira diferente, sem medo, com coragem, cientes das nossas limitações, porém sabendo que nós não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, em todos os lugares. Nós é que muitas vezes não estamos conectados, Fábio, naquela estação, naquela frequência que nos une ao Pai. E quando a gente não está, a gente tem ruído, tem chiado, né?
Então, eu quero escutar aquela FM, eu quero estar conectado ali, mas, infelizmente, eu não estou na frequência certa. E quantos de nós já não estivemos em frequências erradas? Quantos de nós ainda não estaremos em algum momento com frequências erradas? Só que a gente não pode esquecer do seguinte: o Pai, Ele nos perdoa, mas o que Ele fala também? Siga em frente e não peques mais. E o nosso papel também é de não sermos egoístas e guardarmos isso só dentro da gente. Onde a gente estiver, nós vamos assumir um compromisso hoje. A gente vai fazer daquele local um local melhor. A gente vai fazer daquele ambiente um ambiente melhor, um ambiente de paz, um ambiente leve, um ambiente de luz, e vocês verão que aqueles que não estão sintonizados naquela frequência, automaticamente vão cair fora. E não queiram agradar todo mundo, não queiram ter todo mundo na mesma frequência que você. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher onde estamos, o que vamos falar, o que vamos pensar. E os pensamentos, eles vão longe. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos nos conectando, nós estamos sendo tratados. Por que viemos aqui? Porque nós temos a esperança de melhorar. Nós buscamos a providência divina, nós buscamos os ensinamentos de Jesus através da intercessão, dos nossos amigos do bem, dos nossos santos. E isso é tão lindo, Se a gente pegar agora, nós saímos agora das celebrações da Semana Santa, vamos pegar 2 exemplos do mês de março. Vamos pegar José. José, que foi aquele pai, aquele esteio da família, que ficou nos bastidores, Se você olhar, José segurou a onda pra caramba e não foi um cara de aparecer. E vamos olhar Maria, que topou o pedido, topou os anúncios dos anjos, e José também, deu a luz, foram fugindo, Ainda bem que tivemos os reis magos aí, que seriam hoje os anjos da guarda, E foram guiando, e naquela época não tinha GPS, E olha Maria, ela acompanhou seu filho no Calvário, ela ficou ao lado dele. Até me emociono, Porque é triste você acompanhar o seu filho sofrendo, sabendo que ele vai ser crucificado, vai morrer. E sabendo, aos olhos do povo naquela época, o Pilatos lavou a mão, etc., mas sabendo que aos olhos daquela comunidade, ele morreu, ele perdeu. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que 3 dias depois ele ressuscitou. Ele está mais vivo do que nunca, e se a gente está aqui hoje, desse jeito mais civilizado, nós somos privilegiados, porque a gente tem a chance de conhecer, a gente tem a chance de estudar, de evoluir, de aprender com o passado. E só um pequeno parênteses, Ontem nós tivemos a Artemis 2, Coisa bonita, o homem foi lá, deu a volta, maravilhoso. Vamos pegar desde Santos Dumont, Santos Dumont, em 1906, usou bambu, pano e um motor de 50 HP, ou 60, para dar a volta com 14 bis, Foi um avanço. 60 anos depois, em 69, Apolo 9, 11, acho que Apolo 11, fez com que o homem pousasse na Lua. Em torno de 60 anos agora, 4 caras chegaram lá. Quanta evolução tecnológica! Nós saímos de bambu e madeira, nós tivemos um motorzinho lá de 50 HP, fez com que o homem voasse. 69, o homem chegou à Lua, nos trouxe tecnologias como GPS, etc. 2026, a Artemis 2 fez com que 4 astronautas
pousassem no mar, aquela espaçonave, aquela cápsula vai ser reaproveitada, 80% de economia de combustível. Maravilhoso você vê essa sequência de 1906 a 2026, 120 anos em 3 paradas. Só que nesse meio de caminho, muitas pessoas morreram tentando melhorar, né? A tecnologia. O que a gente tem de comum nisso? O conhecimento humano, a tentativa, o erro, né? Os riscos. Só que nesse meio do caminho, é aqui que eu quero chegar, nós tivemos, entre 1906 e 1969, nós tivemos 2 guerras mundiais. Nós tivemos a primeira e a segunda, onde parte desse conhecimento todo foi usado para matar. Entre 69 e 2026, não tenha dúvida, eu não preciso nem, se a gente começar a listar aqui, tem um monte de coisa ruim, mas tem tanta coisa boa. E aí eu pergunto, o que nós queremos tirar de proveito disso? Nós queremos usar o que desse conhecimento todo? Nós queremos usar coisas que nos ajudem a evoluir na medicina, na ciência, na locomoção. E de novo, esse negócio aqui é maravilhoso. Ele é o resultado de tudo isso. De 2017 para cá, com o telefone inteligente, o smartphone, nossa, só que a gente está vendo muitos de nós virarmos um bagaço, escravos digitais dessas ferramentas. E eu estou quase terminando, tá? Não vamos nos tornar escravos de tecnologias, de ídolos, de mitos. Jesus não quer isso da gente. Nós não estamos aqui para isso. Jesus quer que a gente use os recursos. Ele quer que a gente viva melhor, mas Ele não quer que a gente perca a nossa essência. O ser humano, na sua essência, vai usar de tudo isso, vai viver melhor sim. Mas o ser humano que se torna escravo de um vício, de um jogo, do álcool, etc., ele não está seguindo aquilo que é o ensinamento. E Jesus, pode ter certeza, ele fica muito triste porque ele não nos criou para isso. Na realidade, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos uma centelha divina dele. E, portanto, a providência divina, a nossa paz interior e a nossa esperança. E a esperança, ela existe em qualquer fase da vida. Quando a gente é criancinha, quando a gente está já numa idade avançada, nós sempre temos que ter esperança. Em dias melhores, numa vida melhor, e sempre com Jesus, e procurando ter o quê? Paz. A providência divina, ela nos dá uma paz interior incrível, algo que não tem preço. É igual aquele cartão de crédito lá que fazia propaganda. Isso não tem preço. É a paz, é o reencontro da gente com a gente mesmo, né? Portanto, já indo para o fim, eu queria fazer um convite para vocês, né? De a gente agora parar um pouquinho, cada um fechar os olhos, olhar para si mesmo e, se puder, prometer para si mesmo que vai investir alguns minutos da sua vida para ficar em silêncio, para se conectar com Deus, com o divino, e para, em atingindo essa paz, procurar espalhar essa paz para quem estiver do seu lado, onde você estiver. Lembre desse bom dia, que bom ter você aqui, que você recebeu do seu colega do lado. É muito diferente do que você estar do lado de alguém que só está olhando o celular, que te ignora. Como é bom ter um sorriso. Aliás, que
que seria da gente se a gente tivesse sentado sozinho aqui hoje, sem vocês? Não seríamos nada. A gente não conseguiria nada. Então, nós vamos precisar de 3 minutinhos de vocês, para que vocês possam se reencontrar com vocês mesmos, através de uma linda canção que vai nos ajudar. Ela vai só nos ajudar e depois a gente encerra. Por favor, continue com os olhos fechados, invista em você, pense em você agora e se conecte com Jesus. Converse com Ele, porque Ele quer falar com você. Ele tem uma mensagem para você. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que, não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes,
amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Alguém tem dúvida ainda? Não, né? Então, gente, vira pro seu amigo do lado e diga: Deus te proteja, te ilumine e te guarde. Um bom dia, um bom tratamento a todos e sigamos nesta mesma paz, nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia e nesse mesmo silêncio. Obrigado.